Vamos gravar Maquiavel, capítulo 7. Sobre principados novos que se conquista com os exércitos e a fortuna de outrem. Os cidadãos comuns que somente por fortuna tornaram-se príncipes, fazem-no com pouco esforço, mas se mantêm com muito. Se não encontram nenhuma dificuldade em seu caminho, porque voam sobre ele, mas todas as dificuldades nascem quando chegam ao poder. Estes são os beneficiários da concessão de algum estado, por dinheiro ou por graça de quem concede, como ocorreu a muitos na Grécia, nas cidades de Jônia e de Helesponto, onde foram feitos príncipes por Dario. Dario dividiu seu império em mais de 20 governos provinciais, chamados de satrápias. Embora representassem para sua segurança e sua glória, e como ocorreu com os imperadores, que de cidadãos comuns chegaram ao império, ao corromper os soldados, estão sempre dependentes da vontade e da fortuna. Duas coisas volubilíssimas e instáveis, de quem lhe fez a concessão, e não sabem nem podem manter sua posição. Não podem, porque se não são homens de grande engenho e virtude, não é razoável que saibam comandar, tendo sempre vivido em fortuna privada, ou seja, como cidadãos privados fora da via pública. Não podem, porque não têm forças que lhe possam ser amigas e fiéis. Além disso, os estados que surgem de repente, como todas as outras coisas da natureza que nascem e crescem rapidamente, não podem lançar suas próprias raízes e ramificações, de modo que a primeira tempestade as distingue. Se, no entanto, forem homens de excepcionais virtudes, saberão preparar-se imediatamente para conservar o que a fortuna lhe pôs no colo. E, uma vez no poder, construirão os fundamentos que outros constroem antes de chegar ao poder. Sobre os dois modos mencionados de se tornar príncipe, por virtude ou por fortuna, fortuna aqui no sentido mais da bênção da deusa fortuna, né? E acaba sendo de uma certa forma uma sorte, né? Quero acrescentar 2 exemplos de nossa história recente. Francisco Sforza, na verdade seria Francesco, né, em italiano. Cesare Borgia, de cidadão comum, Francisco tornou-se duque de Milão, pelos devidos meios e com grande virtude, e manteve com pouco esforço aquilo que conquistara com grande sofrimento. Cesare Borgia, por sua vez conhecido popularmente como Duque Valentino, adquiriu o estado com a fortuna do pai e com esta o perdeu. Não obstante, usasse todas as obras e fizesse todas as coisas que um homem prudente e virtuoso deve fazer para manter-se no estado, nos estados que as armas e a fortuna de outrem lhe concederam. Pois, como se disse acima, quem não estabelece antes as fundações pode estabelecê-las depois com grande virtude, ainda que esse plano sobrecarregue o arquiteto e ponha em risco o edifício. Portanto, forem considerados todos os progressos do Duque, ver-se-á que construiu grandes fundações para a futura potência, sobre as quais não julgo supérfluo discorrer, pois eu não saberia dar melhores preceitos a um príncipe novo do que o exemplo de suas ações. E se suas obras não lhe trouxeram proveito, não foi sua culpa, mas resultado de um extraordinário e extrema má fortuna. Quando quis tornar poderoso seu filho, o duque Alexandre VI enfrentou muitas dificuldades presentes e futuras. Primeiro, não via meio de fazê-lo senhor de algum estado que não pertencesse à igreja. E se lhe desse um da igreja, sabia que o duque de Milão e os venezianos não consentiriam, pois Faenza e Rimini já estavam sob a proteção de venezianos.
Além disso, via que os exércitos italianos, dos quais poderiam servir-se, estavam em mãos dos que deviam temer a grandeza do Papa, e, no entanto, não podiam confiar neles, pois estavam sob o controle de Orsini e dos Colonnesi e de seus cúmplices. Era, portanto, necessário perturbar essas ordens e desarticular esses estados para poder assenhorear-se da parte deles com segurança. O que lhe foi fácil, porque descobriu que os venezianos, por outras razões, queriam trazer os franceses para a Itália, o que não apenas não contradisse, mas facilitou a autorizar a dissolução do antigo matrimônio do rei Luís. O rei chegou, portanto, à Itália com a ajuda dos venezianos e o consentimento de Alexandre, assim que ocupou Milão. O Papa obteve dele gente para a empresa da Romanha, a qual lhe foi concedida pela reputação do rei. Tendo o duque conquistado a Romanha e batido os Colonnesi, encontrou dois obstáculos para manter aquela e seguir adiante. Que seus exércitos não lhe pareciam fiéis, e outro, a vontade do francês, ou seja, que lhe falhasse os exércitos de Orsini, dos quais se valeva, e que não apenas lhe impedisse novas conquistas, mas lhes tomasse o conquistado, e que o rei também fizesse o mesmo. Dos Orsini já tiveram indício quando, depois de tomada de Faenza, assaltou Bolônia, e os viu sem entusiasmo na empreitada. E do rei conheceu o ânimo quando, conquistado o ducado de Urbino, assaltou a Toscana, empresa da que o rei o fez desistir. Donde o duque resolveu não mais depender das armas e da fortuna de outrem. E, em primeiro lugar, tratou de enfraquecer o Orsini e os Colonnesi em Roma, para que todos os nobres, seus partidários, se tornassem seus gentis homens. Ofereceu-lhe grandes apanágios e os honrou com cargos de acordo com suas qualidades militares e políticas, de modo que, em poucos meses, extinguissem seus ânimos a afeição para aqueles partidos, e concentrou-se toda ela no duque. Tendo dispersado os chefes da Casa Colonna, esperou a ocasião de extinguir os de Orsini, a qual se apresentou bem a ele e usou de maneira ainda melhor. Pois, dando-se conta os Orsini, já tarde, de que o poder do duque da igreja era sua ruína, reuniram-se em Magione, no Perugino. Daí nasceram a rebelião de Urbino, os quais foram todos superados com a ajuda dos franceses. Recuperando sua reputação, sem confiar na França nem em outras forças externas, para não os consolidar, recorreu à astúcia. A palavra importante, né? E soube dissimular, outra, tão bem suas intenções que os próprios Orsini reconciliaram-se com ele, por meio do senhor Paulo. O duque envidou todos os esforços para tranquilizá-los, dando-lhe dinheiro e vestes de cavalos, tanto que a ingenuidade deles o conduziu às suas mãos em Senigália. Extintos, portanto, estes chefes e reduzidos partidários dele, os amigos seus o duque lançava sólidas fundações para o seu poder, controlando toda a Romanha, juntamente com o ducado de Urbino, e acreditando ainda por cima haver conquistado a amizade dos habitantes da Romanha, que começava a saborear seu bem-estar. E como esta parte é notável e digna de ser imitada por outros, não quero deixar de lado, tendo conquistado a Romanha, que encontrou sob o comando de senhores impotentes, prontos a espoliar seus súditos em vez de corrigi-los, dando-lhes matéria de desunião, não de união, tanto que aquela província era cheia de latrocínios, distúrbios
e muitas outras razões para a insolência. Julgou fosse necessário dar-lhe bando do governo, para torná-lo pacífico e obediente ao braço régio. Mas nomeou o senhor Remiro de Orco, homem cruel e expedido, ao qual deu plenos poderes. Este o tornou pacífica e unida em pouco tempo, com grande prestígio. Mais tarde, o duque julgou desnecessário uma autoridade tão excessiva, porque temia que se tornasse odiosa, e propôs um tribunal civil no meio da província, com excelentíssimo presidente, e no qual cada cidade tinha seu próprio advogado. E como sabia que os rigores passados lhe haviam gerado algum ódio, para purgar o ânimo desses povos e seduzi-los completamente, quis demonstrar que, se alguma crueldade ocorrera, não nascera dele, e sim da natureza acerba do ministro. E colhendo a ocasião numa manhã, fê-lo cortar em 2 pedaços na praça de Cesena, abandonando aí seus despojos, ao lado de um cepo e de um cutelo ensanguentado. A ferocidade do espetáculo deixou aqueles povos, a um só tempo satisfeito e estupefado. Mas voltemos ao ponto de partida. Digo que, encontrando-se o duque muito poderoso e parcialmente protegido dos perigos presentes, para armar-se autonomamente e liquidar boa parte do exército dos vizinhos que o podia ofender, restava-lhe, se quisesse, conservar sua conquista, o temor ao rei de França, porque sabia que não seria tolerado pelo rei, que tardiamente percebeu o próprio erro. E por isso começou a procurar novas amizades e a vacilar, com a França no avanço que fizeram os franceses em direção ao reino de Nápoles contra os espanhóis que assediava Gaeta. E seu objetivo era obter a não agressão, o que teria conseguido rapidamente se Alexandre não morresse. E esse foi seu comportamento político com relação às coisas presentes. Mas quanto às futuras, ele temia que o sucessor na igreja não fosse seu amigo, e procurasse tomar-lhe o que Alexandre lhe dera. Pensou garantir-se contra isso de 4 modos. Primeiro, eliminar todo o sangue dos senhores que tinha espoliado, para subtrair ao novo Papa essa ocasião. Segundo, ganhar para si o apoio de todos os nobres de Roma, como já se disse, e assim usá-lo para frear o Papa. Terceiro, tecer a maior influência possível no colégio. Colégio aqui, Valentino conquistou Piombino em setembro de 1501, Perúdia em 1503. E estava em negociações com Pisa, um complexo cerca à República Florentina. Quarto, adquirir poder suficiente antes que o Papa morresse para poder resistir sozinho a um primeiro ataque. Dessas 4 coisas, já havia realizado 3 por ocasião da morte de Alexandre. A quarta estava quase completa, pois dos senhores espoliados matou todos que podia encontrar, e pouquíssimo se salvara. Havia seduzido os nobres romanos, e tinha a maioria no colégio. E quanto uma nova conquista, planejara tornar-se senhor da Toscana, e já possuía Perúdia e Piombino, tendo tomado para si a proteção de Pisa. E como já não precisava temer a França, nem precisaria no futuro, já que os franceses haviam sido espoliados do reino de Nápoles pelos espanhóis, de maneira que as 2 partes precisavam agora comprar sua amizade, invadiu Pisa. Depois disso, Lucca e Siena, que são 2 localidades lá na Itália, cederam rapidamente, parte por inveja dos florentinos, parte por medo. Os florentinos não tinham saída. Se tivesse conseguido, e conseguiu no mesmo ano em que Alexandre morreu, adquiriria tantas forças e tanta reputação que poderia manter-se por si mesmo, e não dependeria mais da fortuna e das forças de outrem, mas sim das próprias potências e virtudes. Mas Alexandre morreu 5 anos depois de ele começar
a desembainhar a espada. Deixou-o apenas com o estado de Romanha, consolidado, com os outros no ar, entre dois potentíssimos exércitos inimigos e muito doente. E havia, portanto, ferocidade e tanta virtude no duque, e sabia tão bem como ganhar ou perder os homens. E as fundações, que em tão pouco tempo construíram, eram tão válidas que, se não tivesse aquele exército contra ele, ou se gozasse de boa saúde, teria enfrentado qualquer dificuldade, visto que suas fundações eram boas. A Roma esperou por ele por mais de um mês, e Roma, embora meio morto, estava seguro. Embora Balione, Vitelli e Orsini fossem a Roma, nada puderam contra ele. Não conseguiu fazer o Papa que queria, mas evitou a eleição daquele que não queria. Mas se estivesse com boa saúde quando Alexandre morreu, ser-lhe-ia fácil fazer o que quisesse. Ele me disse, no dia em que Júlio II foi eleito, que tinha pensado em tudo que poderia ocorrer com a morte do pai, e para tudo encontrara remédio, exceto a possibilidade de entrar ele próprio à beira da morte nessa ocasião. Tendo recolhido todas as ações do duque, portanto, eu não sabia censurá-lo, ao contrário, parece-me adequado apresentá-lo, e o fiz, como modelo de todos, que por fortuna, e com as armas de outrem, ascenderam ao império, pois ele, tendo grande ânimo, alta intenção, não podia comportar-se de outra forma. E se opuseram aos seus desígnios a brevidade da vida de Alexandre e a própria doença. Quem, portanto, julga necessário seu novo principado, protege-se dos inimigos, conquistar amigos, vencer por força ou por fraude, fazer-se amor e temer pelos povos, ser seguido e reverenciado pelos soldados, eliminar aquele que te pode ou deve ofender, inovar com novos modos as ordens antigas, ser severo e grato, magnânimo e liberal, extinguir a milícia infiel, criar uma nova, manter as amizades dos reis e dos príncipes, de modo que devam ou beneficiar-se com graça ou ofender-te com temor. Não pode encontrar exemplos mais vívidos que as ações desse homem. Só pode ser censurado pela má escolha de Júlio como pontífice, pois, como disse, não podendo fazer um papa à sua maneira, podia ter impedido a eleição de outro, e não deveria jamais consentir na candidatura ao papado e dos cardeais que havia ofendido, ou que, uma vez eleitos papas, tivesse razões para tê-lo, pois os homens ofendem por medo ou por ódio. Os que ele havia ofendido, entre outros, era San Piero ad Vincula, Colonna, San Giorgio e Ascanio. E todos os outros eleitos papas também deveriam temê-lo, com exceção de Juan e os espanhóis, este por aliança e obrigação, aquele por potência, tendo o apoio do reino da França. Portanto, o duque deveria ter feito o possível para eleger o papa um cardeal espanhol, e não podendo, deveria ter consentido que fosse Juan e não San Piero ad Vincula. E se engana quem acredita que, nos grandes personagens, os novos benefícios foram esquecidos, as antigas injúrias. Errou, portanto, o duque nesta eleição, e foi esta a razão de sua última ruína. Bom, gente, por enquanto a gente não tá vendo nada assim que se deva comentar, né? Só às vezes eu vou comentar algumas palavras assim quando aparece, tipo, que eu falei no vídeo, que eu comentei, né, astúcia e tal, porque isso aí não tem muito o que comentar, né? Ele fala de fortuna, a fortuna a gente sabe que existe às vezes um significado diferente da desafortuna, mas é um negócio tão frio e técnico, né, assim, de narração de guerra, de acontecimento histórico, que não tem muito como a gente interferir nisso, né? Então fica aí esse vídeo. Se você tiver alguma coisa a comentar, você comente, porque esse aqui é um canal para você compartilhar, dividir informação.
e até o próximo vídeo.